A elite do atraso. Você certamente já escutou essa expressão para fazer uma avaliação moral da nossa classe dominante. O vídeo de hoje é para discutir isso, porque eu venho dizendo aqui no canal há bastante tempo. A nossa elite não é do atraso em função de uma questão moral. Então vamos discutir isso. E para começo de conversa, gente, esse vídeo não é uma crítica ao livro do Gessé Souza, Elite do Atraso. Eu estou apenas utilizando a expressão que ele popularizou para fazer uma crítica ao que o senso comum diz a respeito disso. A crítica, na verdade, é a esse viralatismo atribuído à nossa classe dominante. É uma discussão a respeito da subserviência à cultura estadunidense. É um vídeo para explicar por que a nossa classe dominante não desenvolve o Brasil. E para entender essa questão, o primeiro ponto é compreender as diferenças entre o projeto colonial português e o projeto colonial espanhol. O projeto colonial espanhol fundava cidades. Desde o princípio, ele está ancorado na questão extrativista do ouro e da prata, enquanto que nas colônias portuguesas a lógica era outra. Não se encontrou ouro e prata de imediato, se doava terra. A coroa portuguesa tinha um princípio que era o seguinte: se a terra fosse ocupada por um português, essa terra pertenceria ao Império Português. Nesse sentido, no Brasil, se formou o tripé da nossa economia colonial: o latifúndio, a exportação e a monocultura. Tudo isso assentado no trabalho escravo. Enquanto que nas colônias espanholas a dinâmica foi outra. Não que não houvesse esse tipo também de organização, mas a elite política crioula formada na América Espanhola tinha uma luta antitributária que vai se transformar numa luta anticolonial. Olha, gente, eu nem sei se ainda se usa essa expressão elite crioula, mas lá na época que eu fiz a minha faculdade de História, os autores que eu estou aqui me referenciando assim chamavam, assim eles classificavam os filhos dos europeus nascidos na América. Pois bem, a dinâmica estabelecida na colônia espanhola então produz um movimento anticolonial revolucionário. As elites locais queriam acabar com o pacto colonial. Os processos de independência foram processos revolucionários. Enquanto, na colônia portuguesa, o que a gente teve foi a formação de uma classe dominante dependente do pacto colonial. Isso produziu no Brasil uma resistência anticolonial dividida. Não que os processos na América Espanhola não tivessem muitos antagonismos, mas no nosso caso a luta foi muito conduzida por setores conservadores e até mesmo reacionários. Setores da nossa classe dominante pautaram, inclusive, a manutenção da nossa relação com o estabelecimento de uma monarquia de origem portuguesa. A ideia era impedir o estabelecimento de um processo anticolonial revolucionário que pudesse ameaçar as relações econômicas que formaram essa nossa classe dominante no pacto colonial de exclusividade. O segundo ponto que a gente tem que entender é a introdução do liberalismo no Brasil, coisa que aconteceu na época do Império. Pois é, o Brasil se tornou independente, configurando-se numa monarquia diferente das repúblicas que estavam aparecendo aqui na América do Sul. O liberalismo chega aqui apenas para defender os interesses da propriedade privada. Até aí não tem diferença nenhuma. A questão é que esses interesses passaram a ser administrados pela monarquia. A monarquia no Brasil passou a garantir, portanto, os interesses liberais. A disputa aqui ficava entre aqueles que queriam centralizar o poder,
no Rio de Janeiro, no Sudeste, e aqueles que queriam mais autonomia para as províncias. A centralização acabou sendo mantida às custas de concessões para as elites locais. Mas reparem, isso só foi possível porque nenhum desses grupos que estavam disputando o poder no Brasil tinha interesse em acabar com a dependência econômica. As diferenças estavam concentradas em questões tributárias e no desejo das províncias de buscar financiamento externo sem precisar passar pelo Rio de Janeiro. Era uma disputa de hegemonia, gente, não uma disputa de projeto de nação. Um terceiro ponto é a falta de um nacionalismo no Brasil. O nacionalismo das elites crioulas deriva da sua forma de luta anticolonial, uma luta antitributária. Nesses casos, a luta anticolonial assume um caráter revolucionário, precisa, portanto, de setores populares para ter sucesso. É nesse sentido que o nacionalismo foi fator importante na construção das burguesias nacionais na América Latina. Enquanto isso, aqui na colônia portuguesa não existia essa noção de nação. A luta anticolonial era regionalizada, configurando uma disputa entre as classes dominantes locais e a classe dominante do Sudeste, centralizada no Rio de Janeiro. Embora essa disputa tenha sido muitas vezes sangrenta, no final das contas ela foi resolvida com conciliação, centralização, concessões às províncias, com acordos. Nosso nacionalismo foi construído se impondo ao regionalismo. Serviu de consolidação para os resultados do embate político entre as oligarquias do Rio de Janeiro e as oligarquias regionais. Foi, nesse sentido, um nacionalismo reacionário e não revolucionário. Isso significa dizer que não tivemos revolução burguesa no Brasil. Tivemos uma transição burguesa, produto de uma burguesia baseada nas suas relações econômicas nascidas com o Pacto Colonial. E o quarto ponto, gente, é o seguinte: não tivemos também revolução industrial no Brasil. Vejamos, nossa economia cresceu capitaneada pelo Sudeste. Eu estou falando aí do ciclo do ouro e depois do acúmulo de capital proveniente do ciclo do café. Portanto, foi um crescimento econômico que manteve a relação de dependência externa. Além disso, também criou demanda para economias provinciais periféricas dependentes da atividade do Sudeste, como, por exemplo, o algodão lá no Nordeste e o charque aqui no Rio Grande do Sul, que se desenvolveram abastecendo o ciclo econômico mais pujante do Sudeste do Brasil. Então vejam, o desenvolvimento do Sudeste no Brasil não só não rompeu as relações de dependência externa da nossa economia, como regionalizou essa dependência. E é importante destacar também, né, gente, a industrialização que a gente teve em São Paulo aconteceu, primeiro, tardiamente e numa época que era consenso desenvolver e proteger a indústria no mundo todo. E segundo, porque havia concentração de capital em São Paulo. Capital proveniente do ouro, depois do café. E terceiro, né, gente, mais importante ainda, num ciclo de industrialização que nunca se concretizou, que nunca se desvinculou completamente da dependência externa e da terra, do campo. Foi uma industrialização tardia, abortada pela crise nacional e pelo estabelecimento hegemônico do neoliberalismo no plano internacional. E vejam, nesse sentido, foi um princípio de industrialização que logo se transformou em financeirização, mostrando que o capital e sua dependência em relação às economias centrais são mais relevantes para os negócios da nossa burguesia do que a dinâmica do nosso mercado interno. Então, gente, não existe burguesia industrial nacional, uma burguesia que dependa da nossa demanda do mercado interno. Quantas indústrias tem o SCAF? Sem uma revolução industrial, o que nós tivemos foi um capital que parte transitoriamente
exportou para a indústria e logo se financiarizou, mantendo uma relação de dependência com o estrangeiro, com a centralidade do capitalismo. Um pouco diferente, mas sem romper com uma lógica criada lá no Pacto Colonial, na lógica agroexportadora. Então essa elite, ela é do atraso porque ela lucra com isso. E ela lucra com isso porque, historicamente, suas relações econômicas assim se estabeleceram. E isso também tem a ver com esse viralatismo, com essa cultura de ficar pagando pau para estadunidense, de querer importar tudo para cá. Isso acontece, gente, porque o pacto colonial aqui no Brasil nunca foi desfeito. Só a nossa metrópole que foi mudando conforme o capitalismo foi se desenvolvendo. Entendem? Aquilo que era inicialmente uma subordinação a Lisboa, rapidinho se transformou numa subordinação a Amsterdã, depois Londres e, finalmente, Washington. Conforme a centralidade que atrai os fluxos internacionais de capital foi mudando, a nossa metrópole foi também mudando junto. É a tal relação centro-periferia necessária para que o capitalismo exista. É por isso que a nossa classe dominante reproduz acriticamente tudo que é imposto pelos Estados Unidos. É porque tem negócios com essa turma. É porque lucram com isso. É porque assim eles têm uma forma de se manter no poder. Impedir a existência de uma burguesia concorrente significa impedir que esse modelo de negócio que os faz dominantes seja ameaçado. Por isso a necessidade de um processo revolucionário no Brasil para se livrar da dominância desses grupos. Essa é a elite do atraso, a elite que a gente tem que se livrar. Mas é uma elite do nosso atraso, porque para eles representam avanço. Estão aí mandando e desmandando no Brasil até hoje. Então eles não são burros, eles não são mesquinhos, eles apenas estão defendendo o deles. Isso ajuda a explicar por que mesmo políticos moderados que possam estar tentando desenvolver uma burguesia industrial nacional não são aceitos por esses grupos. Eles não querem correr o risco de disputar poder econômico e, portanto, político com outros grupos. Eles não querem que se desmantele as relações econômicas que o Brasil tem até hoje e que os faz tão poderosos. É por isso que a nossa elite é do atraso. É por isso essa aceitação acrítica de tudo que vem dos Estados Unidos. É interesse econômico. Beleza, gente? Era isso hoje. Se você gostou, curte, compartilha, escreve alguma coisa aqui embaixo para ajudar no engajamento do canal. No comentário fixado você encontra todas as formas de colaborar com a manutenção da nossa programação. Encontra também fontes a respeito do que eu falei aqui. E era isso. Tchau, tchau, até mais.